O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos, peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora, irmãos e irmãs que vêm de longe e de perto para louvar e bendizer Nossa Senhora, nossa Mãe de Nazaré. Que as graças, os pedidos que todos vocês trazem nos corações sejam atendidos. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias pela TV Nazaré e também pela Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da amizade e obrigado por estar sempre rezando conosco. E desde já que o seu domingo seja um domingo super abençoado e que durante toda a semana você possa alcançar as graças e bênçãos de Deus que tanto busca para você e também para a sua família. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. E vocês puderam observar que as cores litúrgicas são vermelhas, para simbolizar o martírio de Pedro e de Paulo. Martírio, que é uma palavra grega que significa testemunho. Portanto, hoje a igreja celebra o testemunho de Pedro e Paulo por propagar e pregar o nome de Cristo Jesus. E Pedro, ele representa a instituição e Paulo representa o carisma. Por isso que os dois significam as duas colunas de sustentação de nossa igreja. Vejam que na primeira leitura de hoje, percebemos que a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Pedro, que é o propagador desta palavra, se encontra preso e a igreja reunida vai rezar para a sua libertação. E graças a essa oração, as correntes das mãos de Pedro serão soltas, ou seja, desaparecerão. Por isso que o anjo vai dizer: olha, Pedro, agora levanta, põe o cinto, calça a sandália, vista sua capa e vai evangelizar. Também o anjo está dizendo para cada um de nós que somos batizados, que somos profetas, para deixar com que as correntes do nosso comodismo caiam pelo chão e nos coloquemos à disposição, em prontidão para anunciar a palavra de Deus. Já no Santo Evangelho,
percebemos que Jesus está indo para Cesareia de Filipe, mas existia uma outra Cesareia, a chamada Cesareia Marítima. A Cesareia Marítima era o lugar onde morava Pilatos. Lá ele mandou construir um belíssimo palácio para a sua residência. Pilatos não gostava de morar em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade muito quente, e porque o povo judeu vivia fazendo sacrifícios de animais o dia todo, então Jerusalém ficava aquele aroma, aquele cheiro de churrasco, durante todo o dia. Então Pilatos não gostava disto, e ele então foi morar em Cesareia Marítima. E Jesus está indo para Cesareia de Filipe, uma cidade que ficava ao norte do país. Ou seja, Jesus vai para bem longe do centro do poder. Cesareia de Filipe tinha este nome para homenagear o imperador César, mas também homenagear o filho de Herodes, que se chamava Filipe. E nessa época que Jesus vai para Cesareia de Filipe, a cidade ainda estava em construção. E aí, chegando Jesus, vai conversar com seus discípulos, e ele vai perguntar: olha, o que o povo está dizendo que é o Filho do Homem? Veja que Jesus não pergunta o que o povo está dizendo sobre Deus, mas Jesus vai perguntar o que o povo está dizendo sobre o Filho do Homem. E eles vão responder: bom, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros estão dizendo que é Jeremias. Veja que se nós olharmos a história desses 3 profetas, vamos perceber que cada um teve um final diferente do outro. João Batista teve a cabeça degolada, Elias é aquele que sumiu na carruagem de fogo, e Jeremias, com medo de ser apedrejado, ele então vai desaparecer, ele vai sumir e se esconder. Mas por que os discípulos dão esta resposta? Citando João Batista, citando Elias e citando Jeremias. Porque o povo, principalmente os seus discípulos, ainda não se abriram para a novidade que é Cristo Jesus. Eles ainda continuam presos à mentalidade antiga, ou seja, um povo que continua ainda preso ao seu passado. Porém, Jesus vai dizer: e vós, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, com um coração humilde, um coração simples, um coração aberto, Pedro então vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer: feliz és tu, filho de Jonas. Aqui também Mateus chama a nossa atenção. De qual Jonas Jesus está falando no texto? Será que é o Jonas, o pai de Pedro, aquele nome que está lá na sua certidão de nascimento? Não. O Jonas do qual Jesus está falando é o Jonas profeta. Nós sabemos que o Jonas profeta é aquele que foi engolido pela baleia. Por quê? Porque ele estava fugindo da missão que Deus lhe confiara. Pedro, ele se torna o filho de Jonas porque Pedro também fugiu da missão. Quando Jesus é preso, Pedro então desaparece. Vendo que o mestre está sendo preso, Pedro, com medo, ele vai desaparecer. E quando perguntado se conhecia Jesus, Pedro vai negar por 3 vezes. Portanto, Pedro é filho de Jonas porque ele também fugiu da missão. Mas assim como Jonas se converteu e depois foi anunciar em Nínive, Pedro também vai se converter e vai se transformar neste grande apóstolo, a ponto de Jesus dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na última quinta-feira, nós vimos, já quase no finalzinho do capítulo 7 de São Mateus, que Jesus fala da edificação da casa, sobre a rocha ou sobre a areia. Quando a pessoa edifica a casa sobre a rocha, significa que é uma pessoa prudente. E a pessoa que edifica sua casa sobre a areia, mostra que é uma pessoa imprudente. Porque o edificar a casa sobre a rocha, significa edificar a casa sobre Cristo Jesus. Portanto, Pedro, que simboliza a igreja, vai edificar a sua casa sobre Cristo Jesus,
que é a cabeça e o fundamento desta igreja. E por fim, Jesus vai dizer: o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Aqui não mostra que Pedro é o porteiro lá do céu, né? Que está lá com muitas chaves para abrir as portas para nós. Não, é porque Pedro agora faz parte dessa nova dinâmica de Cristo Jesus, este novo jeito de evangelizar. E o ligar e desligar nós encontramos no sacramento da confissão. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos nos ligando a Ele. E quando não conseguimos perdoar, que nós queremos ainda continuar no pecado, simboliza que nós estamos desligados, afastados de Deus. Portanto, quando Pedro confessa que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, vemos aqui um ensinamento cristológico. E quando Jesus fundamenta Pedro como pedra, ou seja, aquele que vai edificar a sua igreja, temos um ensinamento eclesiológico. E por fim, encontramos o apóstolo Paulo, que está preso e praticamente aí ele vai ser condenado e vai ser julgado e vai ser assassinado. Paulo sabe que os seus dias estão chegando ao fim. Por isso que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé e agora está reservada para mim a coroa da justiça. O combater o bom combate é a evangelização do dia a dia. Paulo foi um excelente e exímio soldado de Cristo Jesus. E ele completou a corrida porque o seu tempo de evangelização já também chegou ao fim. E o guardar a fé simboliza que ele foi fiel a Cristo Jesus até o fim de sua vida. E o fato de dizer que está reservada para ele a coroa da justiça, simboliza que Paulo agora vai receber a ressurreição, a vida eterna. Ou seja, Paulo vai entrar no reino dos céus. Assim também nós, como batizados, nós precisamos combater o combate do dia a dia e depois, no fim da vida, completar a corrida, procurar sempre guardar a fé, porque no final nós vamos também, assim como Paulo, receber a coroa da justiça, que é a ressurreição. Que Deus nos ajude e faça com que nós procuremos espelhar a nossa vida à vida de Pedro e Paulo, ou seja, sermos filhos e filhas de Deus autênticos, e se for preciso também derramar o sangue para que a evangelização, o nome de Cristo Jesus, chegue a tantos e tantos outros lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado.